Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Oh, coisa boa. Estamos prontos? Bom, gente, hoje eu estou aqui como num processo de fake, tá? Porque estava escrito Sérgio Vence e vocês vê a cara dele, tá? Mas está tudo certo, tá? Eu estou aqui, vou colocar, mudando o nome aqui para Sérgio Vence, mas está tudo certo. Vamos fazer a palestra. Bom, vocês estão bem? Maravilha. Nós vamos começar fazendo o nosso louvor, a nossa conexão e lembrando do que aconteceu hoje. Nós estamos vivendo períodos de muita complexidade. E é preciso a gente olhar para isso. Não adianta mais nos enganarmos e acharmos que essas dualidades, rivalidades ou situações já não nos afetam. Afetam e muito. Nós estamos aqui percebendo as mudanças que o mundo está passando. É um processo de regeneração, mas também é um processo doloroso. A regeneração, ela requer muito de nós, exige de nós, mas tudo tem um alento dentro daquele que crê, daquele que percebe as mudanças reais da vida. E o convite de hoje é para isso. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos exaltar aquele que é o nosso Criador. E eu quero que cada um de nós se lembre dessas 4 crianças que partiram de forma tão abrupta desta vida. Vamos orar por eles e orar por nós também, como humanidade. Porque ainda existe algo dentro de nós. E nós vamos orar por essas 4 almas, também orar pelas famílias que necessitam e pela nossa família também. Querido Mestre Jesus, que a Tua bênção possa recair sobre todos nós, principalmente sobre essas crianças, que recaia também sobre essas famílias, que a dor que elas estão sentindo seja então colocado, Mestre, a Tua presença, para que nesse momento possa suavizar e trazer o consolo necessário para elas, para essas famílias e para todos nós. Pedimos as bênçãos para que essas famílias possam se erguer das dores e das dificuldades. E assim, neste coletivo amoroso, pedimos que seja criado uma proteção para todos que estão envolvidos e todas essas famílias que tanto necessitam, bem como a nossa família. Mestre Jesus, a Tua presença se faz cada vez mais necessária nas nossas ações, em nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Graças a Deus. Muito bem? E veio bem a calhar, porque nós estamos falando sobre sentimentos fraternos. E quando a gente fala de sentimento, o que é que nos conecta um ao outro? Às vezes a gente vê tanta atrocidade no mundo que a resposta principal seria essa: eu ignoro, eu deixo de lado, eu mudo o canal, ou então, como a gente está hoje nos nossos celulares e na internet, eu mudo de assunto.
Ou às vezes então a gente fica tão bitolado naquilo que a gente mergulha cada vez mais naquela situação. E aí nós vamos percebendo que há um processo obsessivo ali também. E é um processo também de dor, mas nós devemos olhar para a dor. Já não cabe mais a gente olhar apenas para a situação e falar: olha aí, está vendo? Olha o que está acontecendo ali. Eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida. Eu não quero isso para mim. Vou fazer assim, vou fazer assado. Às vezes, gente, uma tomada de decisão é necessária. Isso com certeza. Mas nós temos que perceber também que vivemos em coletividade. E viver na coletividade não é fácil. A viver a nossa própria família. Quem diz que conviver com a esposa, com o esposo, com o filho, com sogra, com avô, com avó, com pai, com mãe, a coisa viria fácil? Não. No Evangelho do Espiritismo ele vai falar sobre as nossas relações familiares, e que muitas vezes nós estamos relacionando o nosso pai e a nossa mãe a situações anteriores e que foram muito dolorosas em outras vidas, e que nesse momento, quando o filho vem, quando a mãe está ali e o pai também, nessa relação há novamente um encontro, uma conexão de amor. Mas nós não olhamos tanto para o amor, talvez porque a gente ainda não consiga compreendê-lo da melhor forma. Bom, e aqui, Paulo, ele escreve na primeira epístola aos Tessalonicenses, e ele diz aqui, está tudo ok? Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O que isso está querendo dizer? Não tem que ficar repetindo que a gente deve se amar uns aos outros. Isso já está escrito no nosso coração, está escrito na chama divina de todos. Ah, mas eu me afastei de Deus há muito tempo. Não importa. Não importa. A sua conexão com Deus, ela é permanente. Você se afastou. Essa é a questão. Não foi Deus que afastou de você. Então, a conexão, nós, ao criarmos um Deus para nós, vamos colocando esse Deus como apequenando Ele e não colocando Ele como Deus realmente é. Ele é grande. Deus é o maior. E não há necessidade de ser mais do que isso. Ele é o que é. Enquanto nós, ainda na nossa questão da nossa mortalidade, nós então podemos crescer e compreender as coisas de outra forma. E é essa compreensão que hoje nós vamos conversar um pouco. O que é para vocês essas palavras aqui? Coloquei palavras e essas palavras vão dizendo alguma coisa para nós. A primeira ali desorganiza intolerância, reflexão, ensinamento, renovação, fórmulas, integrem, esclarecidos, solidariedade, escassez. Cada uma dessas palavras estão compondo na leitura de hoje. Estão na leitura de hoje do Pão Nosso. E nessa leitura do Pão Nosso aqui, o que te convida a refletir? O que te convida a ser intolerante? O que te convida a integrar, a solidarizar, a ficar escasso? O que te convida a isso ainda? E aí é um momento também de um chamamento, porque também no próximo slide, continuando, por que nos sentimos reduzidos
como se tivesse alguma coisa que sobrasse em nós ainda, por que ainda o movimento da crítica ou da ausência? O que nos faz compreender alguma coisa? E aí também, como é que nós conquistamos? O que nós estamos ainda no processo de desarmonia interna? E também, o que nos causa abandono? E o que nos causa indiferença? E o que também nos causa conexões fraternas? E aí a gente vai percebendo que eu só me solidarizo com aquilo que eu vou ser fraterno, com aquilo que realmente a pessoa, muitas vezes, ela está na mesma religião minha, ou quando ela tem a mesma filosofia minha, ou quando tem o mesmo pensamento meu, aí eu sou fraterno. Foi assim que Jesus ensinou? Foi? Foi? Não. Não foi assim. Porque se ele ensinasse desse jeito, olha, você só pode ser fraterno com quem é cristão. Opa! Ou com quem é judeu. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então Cristo ele veio para falar para todos nós. E nessa fala dele, aberta a todos, ele foi fazendo um movimento de chamamento a todos nós. E para que a gente preste atenção, principalmente, preste atenção aonde você está, o que você está fazendo. E aí é um ponto interessante, porque em vários estudos científicos, e principalmente ligados à área da psicologia, eles falam assim que em 70 ou um pouco menos por cento nós não estamos atentos. A gente é desatento. Nós só temos atenção mais ou menos entre 20% e 30% de um dia inteiro. 20% ou 30%. O restante desse percentual, nós não estamos conscientes dele. Não temos consciência. A gente está vivendo ligado no piloto automático. Piloto automático. E aí eu estou lá, estou vivendo. Eu sei a hora do meu almoço, vou dar almoço. Eu sei a hora da minha janta, vou dar janta. Eu sei a hora que eu tenho que conversar com meu marido, minha esposa, tenho isso, meu aquilo. Eu sei a hora que eu tenho que ir para a escola, a hora que eu tenho que voltar, a hora que eu tenho que trabalhar, a hora que eu tenho que fazer isso. E aí eu vou me automatizando, perdendo o melhor de mim, o melhor como ser humano. E aí quando eu me perco, onde eu estou? Quem sou eu? Aí eu me vejo numa situação em que, Senhor, por que eu estou aqui? Quero me livrar disso. Eu quero uma vida melhor. Eu quero uma situação melhor para mim. Mas o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou? Eu estou vivendo o agora, o hoje, o momento. Aí eu me perco cada vez mais. Ah, mas Senhor, eu já estou com 90 anos, minha vida não faz mais sentido. Então, para que eu estou aqui ainda vivendo? Qual a razão disso? A razão é, você realmente melhorou tudo que podia. Ah, mas eu tenho 90 anos, não vai mais. Não vai mais o quê? Você sabe que você não vive só essa vida melhor que você tem. Ainda a melhorar. Simples assim. Mas não. A gente acredita que chegou no ponto em que já não tem mais sentido nenhumas coisas. Realmente não faz mais sentido aquela maneira de pensar e a maneira de agir. É preciso mudar. E mudar dói. Dói e é para doer. Sabe quando a gente tem aquela casquinha da ferida? Tem que arrancar às vezes, sabe? Mas dói aquele negócio, menino do céu. Mas é necessário. Para que haja crescimento, para que haja limpeza. E aqui, nossa, de novo ficou pequeno, próximo. Aí está tudo certo. Vamos lá, sentimentos fraternais. Forte contrassenso. Forte contrassenso. Porque isso vai desorganizando a contribuição humana
no divino edifício do Cristo. Cristo, ele quando nos convida para a mudança, ele já nos deu toda a orientação. Tudo que precisava. Mas a gente quer mais. A gente quer mais. Exige dele mais. Mas se a gente não faz o básico, para que é que você está exigindo dele? Senhor, o Senhor não ensinou tudo ainda. Não, né? E não precisava. Tudo que ensinou já está aí. Isso já serve? Então, esse impulso sectário, esse impulso que muitas vezes ele é intolerante, nos faz atormentar enormes fileiras dos seguidores do Cristo. Gente, quando a gente observa assim, para que você está indo para a igreja? Para que você está indo para o centro? Qual a razão disso? Qual é a razão sua de estar vindo aqui? A razão não é simplesmente para você olhar e falar o seguinte: eu vou ganhar bônus hora, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu indo para a igreja, eu indo para a fé, eu indo para a religião, tudo vai mudar na minha vida. Muda? Com certeza muda. Mas o que eu tenho que fazer primeiro? O quê? Aceitar. Aceitar. Esse é o primeiro passo. Quando você passa a aceitar, passa a compreender, você então passa a mudar. Não é receita de bolo, porque não é assim que funciona. Se a espiritualidade chegasse aqui agora, Cristo olhasse para você nesse momento, o que é que você ia falar para ele? O que você ia dizer para ele? Senhor, eu estou tudo bem, eu estou compreendendo aqui agora, sou uma pessoa bacana, não falo mal de ninguém. Tá bom, e o que você ainda pode melhorar? Porque Cristo vai te perguntar isso. O que você pode melhorar mais ainda? Então a gente fica só achando que o básico tá bom, tá ótimo, não precisa de mais, né? Tá bom. Não é assim que funciona. Quem dera fosse. Mas de vós, ó amados, eu espero muito mais. De vós, ó amados, eu espero muito mais. E não é uma exigência, é uma constatação. É constatação. Cristo, Deus, quando nos deu a vida, Ele sabia das dificuldades, mas Ele também sabia que nós poderíamos evoluir. Bom, e aí, quando a gente reflete, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, prestamos atenção no ensinamento do Cristo. Aí sim, essas batalhas que estariam injustificáveis, batalhas sem sentido, sem noção, estariam para sempre apagadas. Por quê? Porque isso é tão natural, gente. As coisas não precisam ser assim. Vai de novo, pequeno. Continuemos. Vamos na fé. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo. E olha, isso daqui está escrito no Pão Nosso. Chico escreveu isso. Emmanuel estava ali do lado dele, não dava tela, né? Chico acordava de madrugada, dormia bem pouquinho, né? E já tinha que escrever. E Emmanuel falava: bora, não pode perder tempo não. Aí a gente quer, porque acha que pode, perder tempo olhando o celular a vida inteira. Não. Tem trabalho para fazer. E muito. Só ficar no celular é bom, gente, é legal, é bacana, mas lembre-se, isso aí também é efêmero, tudo é. Só que quando você trabalha para você mesmo, para a sua própria evolução, esse é o ponto de mudança. E não dá para a gente ficar sendo tolerante com as coisas. Por isso que o Chico era cobrado. E aqui, continuando, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Eu quero saber como que é que eu faço para ser feliz. Conta aí, Juliana, fala para mim como que é que eu vou ser feliz na vida. Você quer uma fórmula?
Bem, eu vou te dar uma fórmula. Vai ler, vai estudar, vai trabalhar. Essa é a grande fórmula. Não tem muito segredo não, gente. Se a gente ficar aqui pensando assim que as coisas vão ter ainda um certo segredo, nós não vamos entender qual é o principal processo e qual é o principal projeto nosso aqui hoje. Eu não quero ficar sentado no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem um cara que falou isso. E muitas vezes a gente está ali esperando a morte chegar. Morte é só transformação. A cada momento que passa, você está se transformando. Várias células suas estão morrendo a cada dia, a cada momento. E aí você vai ficar pensando o quê? Que você não vai mudar? Deve. Deve porque é nossa obrigação. Estamos aqui porque a gente pode mudar. Mas será que eu aceito a mudança? Bom, é outra conversa. E aqui muitas vezes nós esperamos que os companheiros esclarecidos, para serem efetivamente irmãos uns dos outros. A gente espera do outro o que o outro espera de nós. E aí um está esperando do outro e o outro espera de um, e aí a gente fica, não, eu não vou mudar não, a Dagmar está mudando, mas eu vou esperar ela me chamar para a mudança e eu fico aqui no meu lugarzinho quietinho. O convite, ele não é coletivo, é individual. A vida é sua. Então eu decido sobre a minha vida? Eu posso decidir? Deveria, né? Deveria. Muitas vezes não, tá, gente? Livre-arbítrio é uma coisa que nós temos que discutir muito entre nós. O que é esse livre-arbítrio? Mas quando a gente passar a compreendê-lo na sua essência principal, aí as coisas terão mais sentido, quem sabe? E aí muitas vezes a gente esquece que essa solidariedade, ela é legítima, mas ela vai diminuindo. Em diversos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de só criticar. Hoje teve um jornalista que chegou falando de uma mãe, não sei o que ela é, mas ele falou de uma mãe, mãe é quem cria. Ele colocou essa crítica lá. Aí a gente olha e fala, quem é esse jornalista para fazer essa crítica? Quem é essa pessoa? Porque, gente, está tão fácil criticar o outro. Eu entro na rede social, e vou lá soltando o meu veneno, destilo o meu veneno, e não estou nem aí para a crítica do outro. Eu só quero clique, para mostrar que eu sou um cara que não estou nem aí para ninguém. Não quero saber do outro. Você está tendo problema? O problema é seu. A gente está vivendo hoje num mundo em que as coisas não fazem tanto sentido mais. E do porquê? Ainda precisamos de um Cristo para nos dizer o que a gente tem que fazer. Por isso que Paulo lá atrás, vamos voltar lá? O Paulo, olha lá, ele está dizendo aqui, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Eu não preciso ficar dizendo, você tem que amar, para com isso, mas é ruim. Desculpa, eu estou te pegando para Cristo, mas faz parte. Ninguém mandou ser amigo, foi ser amigo das coisas. Então, às vezes a gente não percebe isso, o quanto que é complexo a nossa relação com a vida. Porque aí a gente vira e fala, você viu o que fulano falou do ciclano? Você sentiu melhor. Para que a gente está dando continuidade às coisas? Eu atendi uma pessoa que ela virava e falava o seguinte para mim. Eu quase fui mandado embora. E fiquei muito preocupado porque o chefe me chamou e falou assim que eles estão falando de mim lá no trabalho. Eu virei para ela e falei, e a outra pessoa que falou de você estava lá junto?
Não, eu nem pensei nisso, porque eu estava tão preocupada o chefe me manda embora naquela hora que eu nem pensei nisso. É necessário você pensar sobre isso, porque quem fala tem que estar junto. Fica lá você, a pessoa que falou de você, e o seu chefe. Para quê? Você está lá tentando resolver um problema que não é seu, e se essa pessoa falou mal, ela que vai falar na frente de você. Encerra o assunto aí. É isso que muitas vezes a gente não observa, a gente fica com tanto medo da vida. Hoje nós temos medo. Essa é a grande verdade. Aí a gente vai para a raiva. Não para a raiva. O ódio. Porque aí eu vou destilar mais ódio, já que estão me dando ódio, vou devolver com o mesmo veneno que me deram. Olho por olho. Dente por dente. Onde é que está o amor aí? O fulano falou de mim, chamei ele aqui. Nós três vamos conversar. Eu quero entender o que você está falando. Simples assim. A gente resolve tanta coisa com um simples movimento nosso, com inteligência, com sabedoria, com amor. E aqui, instituições notáveis, são conduzidas à perturbação, ao extermínio em vista de ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho da boa vontade. Se o Ramatiz não estiver fazendo o trabalho dele, acaba. Se a gente ficar aqui, vai lá, você que está trabalhando lá no grupo mediúnico, atende só os parentes aqui, só as pessoas legais, só os bacanas, vai dar certo. Nós vamos acabar logo. Acabou tudo. Nós não devemos mais ficar fazendo esse tipo de coisa. Não há mais resistência não, tá? Eu só para reforçar que vai assistência a isso. Falta de assistência? Não mesmo. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Por que Ramatiz é tão grande? E pode ser maior. E pode ter mais gente. Por quê? Eu estou falando da nossa casa, tá? Porque aqui é onde a gente está. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso convívio. E é daqui que a gente tira o pão mais precioso. É daqui que a gente tira esse pão. O pão do conhecimento. O pão de poder olhar para o outro e compreender o outro. É aqui. Tudo bem, nós podemos ir nas outras casas e ver, e está ótimo, gente. Isso é bom demais. Mas vamos olhar para o que a gente tem agora, hoje. E quando se verifica a invasão da desarmonia dos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela perfeição dos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de servir. Se eu passo a não olhar para você e ver você como pessoa, como humano, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Estou servindo ao meu egoísmo. Estou servindo aos meus demônios internos. Estou servindo a Cristo. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-nos uns aos outros. E aí voltamos lá na fala de Paulo mais uma vez. Precisa falar? Parece que tem, né? Parece que tem. Parece que a gente tem que reforçar isso, sabe? O quanto que é complexo a gente tem que reforçar. Porque, peraí, como é que eu vou amar um ao outro mesmo? Se eu me dar essa fórmula aí que eu quero entender. Não, a fórmula está aqui, ó. Amai-vos uns aos outros. Tem outra ideia aqui. Quando a gente se conecta, quando a gente se une e entrega as coisas, a gente faz a nossa entrega, põe o joelhinho no chão. Põe o joelhinho no chão e faz a nossa entrega. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer.
Disney já falava disso aqui. Então nós também temos essa força e esse movimento aqui. E o que eu aprendo com tudo isso? E o que eu aprendo com tudo isso? Uma das coisas é acesso às minhas conexões com o Criador. Aí eu começo a acessar o Criador de tudo que é, aquele que nos conecta com o outro, com a vida, com o amor, porque Deus é amor. E aí eu aprendo a escutar, eu aprendo a ver, eu aprendo a entender, eu aprendo a perceber, eu compreendo o meu compromisso com a vida. E eu tenho compromisso com a vida. Mas não é fácil a gente ter esse compromisso com a vida. Aí a gente tem que trabalhar muito isso dentro de nós. Mas é possível. Essa é a grande vantagem que nós temos. Eu presto mais atenção. Não ficarei mais esperando. Eu vou agir. Eu ajo. Eu faço. Não fico esperando. E aqui também eu combato a minha hipocrisia. Você acha que nós ainda somos hipócritas, gente? Calma, não levantar a mão. Era só uma brincadeira. Só para dizer, que senão vai ter adesão. Aí vocês ficam, constrangidos, não é adesão. Eu coopero com as obras da revitalização espiritual, porque eu vou aprender a fazer isso. Quando eu amo o próximo, eu aprendo a cooperar com as obras. E aqui tem coisa demais para a gente fazer. Muita coisa para a gente fazer. E é tanta coisa boa, tanta coisa legal, tanta coisa bacana. Eu posso olhar para o outro e falar, cara, eu posso te ajudar. Vem cá. E se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E se eu não puder, eu posso dizer para ele também, agora eu não posso te ajudar. E está tudo bem. Mas em um determinado momento eu vou poder. Isso também é aprendizado. Aprendo a arte de me comunicar. Essa daqui já é mais complexa um pouco. Porque aqui nessa arte de me comunicar, eu estou falando de quê? Eu estou falando da forma como eu estou interpretando o mundo, como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo, como eu estou no mundo. E aí, quando eu aprendo a me comunicar, eu estou e posso trabalhar a comunicação não violenta. Existem cursos aqui em Goiânia, fora também, até online, da comunicação não violenta. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso a gente perceber o quanto que nós podemos evoluir. Que às vezes uma maneira assim de você olha para aquela pessoa e aí não tem como conversar com essa pessoa. Ela é difícil, ela é intragável. Tem um jeito de a gente acessar essa pessoa. Tem um jeito. Isso é que é bacana. Aliás, tem um livro do Gandhi e do Tolstói, e eles conversando. E é um diálogo entre eles trocavam cartas entre eles. Olha só, Gandhi e Tolstói, lá na Rússia. E aí um conversava com o outro. Tem um livro, já tem tradução no Brasil, e esse livro eles estão falando, eles estão conversando, estão trocando ideias. É isso que a gente tem que voltar a fazer, gente. Trocar ideias. Não é fofocar de você, não. Não é falar mal de você ou falar de você, não. É falar das suas ideias, no campo das ideias, no campo do entendimento, no campo do conhecimento. É ali que eu vou me transformando. Olha o quanto seria bacana nós voltarmos a olhar para os mestres. Mestre Jesus, Paulo, Maria e tantos outros mestres que vieram Gandhi, tantos mestres, e olhar para eles e falar: eu vim para aprender, eu me despojo de mim para aprender. Buda,
E cada um deles vai ensinando coisas maravilhosas para a gente. Mas você quer saber 2 mestres ótimos para cada um de nós? Pai e mãe. Pai e mãe, não vamos longe, não. Pai e mãe. Grandes mestres. E nos ensinam. E aqui, eu também aprendo que eu não estou só. Eu aprendo também a amar. É isso que eu vou aprender. Eu tenho que muita coisa? Bastante coisa. Calma que tem mais. O que essa palavra significa? Essa daqui, ó. O que é? Hã? Como é que é? Eu não escutei, peraí. Fala. Assertividade. Essa postura é uma virtude. É quando eu aprendo um monte de coisas para ser assertivo. E aqui a assertividade é uma virtude, uma disposição que é adquirida no nível do voluntário. Eu não aprendo a ser assertivo se eu não quero. Eu tenho que querer. E ser assertivo, muitas vezes, está conectado à relação a nós, consiste na medida definida pela razão. Sim, a razão entra na assertividade. Às vezes a gente pensa assim, não, assertividade é só do emocional. Não mesmo. Usa o emocional, usa a razão, usa o teu corpo, usa teus pensamentos, usa o teu espírito, tudo junto. É tudo junto, tudo misturado. Mas tem ordem nas coisas. As coisas se equilibram. E aqui, conforme a conduta de uma pessoa ponderada. Quem dera a gente ser assim, né? Ponderado. É tão bom essa palavra, ponderado. Às vezes a gente esquece o significado das coisas na nossa vida. Se eu tivesse lá nos meus 20 anos, será que eu mudaria a minha postura com relação a determinadas coisas que eu fiz e que hoje eu reconheço que elas foram muito intensas? Eu poderia ter feito de outra forma. Eu agi com raiva, eu agi com violência, eu agi sem entender. E aí, ser uma pessoa ponderada nos leva a essa virtude da assertividade. E também é uma virtude que se mantém no justo meio termo entre 2 extremos inadequados, um por excesso, outro por falta. Aristóteles já dizia isso. Aí o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo aqui no mundo? Polarizando. Eu vou para a direita, vou para a esquerda. Eu entendo a direita, eu entendo a esquerda, eu compreendo o universo, eu sei onde eu estou indo. Se eu virar à esquerda, eu vou fazer isso, se eu virar à direita, eu vou fazer aquilo, se eu ir na frente, eu vou fazer aquilo outro. Se eu voltar, eu entendo também. É a compreensão plena de quem eu sou. E dentro disso, é aí que a postura nossa, ela não pode mais ser inadequada. Porque voltando lá de novo em Paulo, o que ele fala? Eu não preciso ficar repetindo para vocês que tem que se amar uns aos outros. Não há necessidade disso. Deveria, né? Então nós temos um compromisso. Temos um compromisso. Todos nós. Eu, vocês. E esse compromisso é de uma pessoa assertiva que vence pela influência, pela atenção, pela negociação. E oferece ao outro uma opção pela cooperação. E nós vamos cooperar. Eu vou entender o que você quer. Você passa a me entender. E nós vamos cooperar uns aos outros. É assim que a gente age em comunidade. Não pode ser diferente. Eu tenho razão. Não quero saber da sua. Eu tenho razão. Pronto, acabou. Isso é cooperação? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não oferece retaliações, estimula a comunicação.
comunicação de mão dupla. Ela vai e ela volta. A comunicação, ela se estabelece assim. E aqui também pode ser eficaz ao estabelecer confiança, cooperação e comprometimento entre as partes, o compromisso entre as partes. Onde é que nós temos mais isso aqui, gente? Entre as partes? Casal. É o casal. Não pode ser só um mandando. Não pode ser só dois mandando. Porque também os extremos, ou nenhum dos dois mandando. Lembremos, os extremos são coisas que são inequívocas. O que nós temos que compreender aqui? Numa relação de casal, o que vai, volta. O que eu falo, eu vou ter aquele retorno. E aí, só que tem que haver uma compreensão. Tem que haver uma compreensão na relação. E é justamente também na relação entre pais e filhos. É um movimento também de compreensão.